Olá, meus prezados internautas, você que acompanha meu canal, Projeto Vidas, Missões Transculturais, nos 4 cantos do mundo, atravessando fronteira. Você que acompanha meu canal, convido você agora, meu nome é Rubens de Oliveira, presbítero da Igreja Assembleia de Deus, e mais uma vez aqui eu quero deixar uma curta mensagem para o seu coração. Você que, porventura, casualmente tem assistido meu canal, ou se não assistir, eu convido você a se inscrever no meu canal, sem nenhum custo, tá? Só para acompanhar nosso trabalho, nos dando um apoio para esse projeto missionário, ok? Gostaria de chamar sua atenção para ler comigo o texto da Palavra do Senhor, está registrado no livro de Deuteronômio, no capítulo 26, versículo 18 e 19. Diz assim: "E o Senhor hoje se fez dizer que lhe serás por povo seu próprio, como te disse, e que guardará todos os seus mandamentos, para que assim te exaltar e louvar e louvor, renome e glória sobre todas as nações, que fez para que sejas povo santo ao Senhor, teu Deus, como te tem dito." Amém? Gostaria aqui rapidamente dizer para você, o Senhor me deu aqui uma palavra no meu coração, e um título desse texto, deste assunto, eu quero nomear aqui, dizendo: "O Senhor diz, chamarei de povo o que não era povo." Está no livro de Romanos, capítulo 9, verso 25. E quero dizer para você, meu amigo internauta, que Deus hoje te fará dizer que serás povo próprio, que significa propriedade exclusiva pessoal de Deus, ou seja, possessão do Senhor. Isso é o que você representa para Deus. E eu queria dizer que ainda esse texto ele é muito recheado de riqueza de detalhes, uma riqueza, uma grandeza muito grande, e diz que o Senhor, quando ele fala a respeito de riqueza, propriedade, ele chama-nos de tesouro, e isso vai muito mais além, e nos coloca numa condição, num patamar muito mais elevado, classificando nós entre as melhores preciosidades, as melhores pedras de valores, que significa tesouro, ou seja, os maiores, as pedras mais valiosas, as coisas mais valiosas, que vale mais do que o ouro, entre tantas pedras preciosas, nós estamos qualificados e enquadrados neste patamar. Porque antes, quem era nós? Quem era você? Se nós voltássemos um pouco no tempo, nós poderíamos fazer aqui uma comparação de uma madeira bruta. Éramos ignorantes, né? Indiferentes a tudo, debochávamos dos crentes, debochávamos do Evangelho, debochávamos de Deus, né? Éramos pessoas totalmente alheias às coisas de Deus, né? Pessoas perversas, pessoas rudes, e assim sucessivamente. Mas Deus fez nós de povo seu, Deus mudou o nosso caráter, Deus mudou a minha história, Deus nos fez pessoas melhores, cidadãos melhores, pessoas de bem, pessoas responsáveis, mudou o nosso caráter, um caráter iracundo, um caráter muitas vezes perverso, pessoas de má índole, em pessoas boas, pessoas respeitadoras, e assim por diante, pessoas amáveis, cordiais.
E a palavra diz também em Salmos 10, versículo 3, que Deus, ele diz, e ele fala bem enfaticamente, o salmista diz: sabei que o Senhor é Deus, e foi ele e não nós que nos fez povo seu. Ou seja, foi Deus que nos escolheu. Por isso lá em Evangelho de João, no capítulo 15, verso 16, que diz que foi o Senhor que nos escolheu a nós, e não foi nós que escolhemos ao Senhor. Ele nos escolheu e nos designou, né, para irmos e dar frutos. Ou seja, nós fomos escolhidos pelo Senhor. Não precisamos ter feito nenhum esforço, não precisamos ser pessoas melhores, bonzinhos, né? Talvez tentar mudar a nossa maneira de ser. Não é necessário isso, porque o ser humano por si só não consegue mudar sequer um côvado de altura, como diz a palavra que nós lemos, né? Mas é Deus quem faz a mudança, é a transformação. E Ele fez na minha vida, e fez na sua, e pode fazer na vida de muitos outros. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a vossa terra. Então, se a nossa atitude, nós se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se converter dos maus caminhos, o Senhor ouvirá lá do céu, ouvirá o nosso clamor, verá dentro de nós o arrependimento, o sentimento de arrependimento, de humilhação e de perdão, e assim Ele então sarará a nossa terra. E Ele sarou a minha terra, porque antes eu era uma terra improdutiva, eu era pessoa perversa, ruim, pessoa que não dava crédito à palavra, debochava do evangelho, debochava dos crentes, virava as costas para Deus e assim por diante. Mas Deus sarou a minha terra, como sarou a terra de tantos outros milhares de servos do Senhor. E pode sarar também a sua terra, você que ainda não conhece a Deus. Eu gostaria de então dizer para você, se você que está preocupado, há uma palavra de Deus que eu quero deixar para o seu coração para encerrar. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25, diz assim: porque andais preocupados quanto à vossa vida, com o que beber, com o que vestir? Olhai para as aves dos céus, como Salomão, a Bíblia diz que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como as aves do céu. Por quê? Porque as aves dos céus, elas não precisavam de trabalhar, elas não tinham como trabalhar, né? Elas não tinham como plantar, como colher, como nós podemos fazer. Por que ficamos preocupados se elas não tinham como trabalhar para se manter, se sustentar? E Deus dava a ela tudo, cuidava delas, deu a ela os meios naturais para elas poderem se alimentar, para elas poderem se investir, para poder ter a sua casa, seu habitar, né? Na sua simplicidade, mas Deus cuidava delas e cuida delas até hoje. Por que ficamos preocupados com amanhã, preocupados com o que vai acontecer, como será amanhã, com o nosso emprego, com o nosso futuro, como vão pagar nossas contas, como vão resolver alguma causa e assim por diante? Não se preocupe, quem cuida de nós é Deus. Não se preocupe com a vida, com amanhã, com a vida secular, com o dia a dia. Não se preocupe com o beber, com o vestir, mas olhai somente para o Senhor, olhai para Deus, e Deus vai cuidar de você, com certeza, em nome de Jesus. E essa é a palavra que eu quero deixar para você nesta noite, para a meditação sua. Que Deus te dê uma semana abençoada, uma semana próspera, uma semana cheia de bênção, de vitória. É o meu desejo no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus e a misericórdia do Senhor esteja sobre você. Fique na paz do Senhor. Forte abraço. Projeto Vidas, missões transculturais nos 4 cantos do mundo, atravessando fronteira. Fique na paz do Senhor, um forte abraço e Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.